Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Manhã Viva. É uma alegria para nós nos encontrarmos com você todas as manhãs aqui na nossa TV Canção Nova Portugal, um programa que traz sempre novidades para nós, temas ricos, interessantes. E o de hoje é sobre saúde. Tenho certeza de que você vai gostar muito do programa de hoje. Eu estou bem animada para fazer esse programa, porque o tema interessa-me muito e é saber cuidar de nós mesmos através da nutrição. Olha quanta coisa nós vamos aprender com a doutora Eva, que já está aqui, doutora Eva Paulina Rodrigues, já está aqui ao meu lado, aqui na nossa sala de estar, para nós conversarmos sobre esse tema, tirarmos dúvidas e de certeza que ela também vai nos ensinar muitas coisas com a sua formação. A doutora Eva é nutricionista, membro efetivo da Ordem dos Nutricionistas, pós-graduada internacional em nutrição clínica. Ela também tem formação em nutrição na ansiedade e depressão e é formada também em nutrição segundo os ensinamentos de Santa Hildegarda, que é uma santa que está cada vez mais conhecida, não é? E as pessoas procuram cada vez mais essa medicina. Então, a doutora Eva vai nos falar um pouquinho de tudo. Vamos aproveitar bem este tempo de hoje. Já quero acolhê-la. Bom dia, dar um bom dia, doutora Eva. Obrigada. Em primeiro lugar, obrigada por me receberem no programa Manhã Viva. É um gosto poder estar aqui. O gosto para nós também. Ela atende na clínica Marta Faustina, aqui em Fátima mesmo. Vamos colocar os endereços, à medida que o programa vai decorrendo, vamos colocar os endereços, o seu e-mail, o Instagram, para que todos nós possamos acompanhar a doutora Eva. Então, antes de nós entrarmos aqui na nossa conversa com ela, nós vamos entregar o nosso dia a Deus, vamos rezar, pedindo a Deus para nos abençoar, que o Espírito Santo nos ilumine e nos guie, porque aqui na Canção Nova nós aprendemos que o Espírito Santo é o protagonista da nossa missão. A nossa missão é evangelizar, então fazemos tudo pedindo: vinde Espírito Santo. Vamos pedir então nessa manhã, eu peço que quem nos acompanhe também reze, peça ao Espírito Santo para conduzir o seu dia, te dar sabedoria em tudo aquilo que vamos viver hoje, e nós pedimos tudo isso pelas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Então vamos a essa conversa boa aqui com a doutora Eva, mas de fato é um gosto para nós recebê-la aqui, viu, doutora? É uma doutora jovem, como todos estão percebendo, né? Mas que tem muito a nos ensinar também. Eu fiz uma apresentação sua, né? Eu achei interessante quando eu li o guião que você escreveu um artigo científico que foi publicado na Ata Portuguesa de Nutrição, que fala sobre a valorização da bolota para o consumo humano. Achei curioso e muito interessante, né? Fala para nós, então. A bolota é comestível? É sim, é comestível. É engraçado que a primeira coisa que pensamos quando se fala em bolota é em gado suíno. E, de facto, é o seu maior uso atualmente. Curiosamente, no passado, a bolota era consumida amplamente, sim, tanto crua, após a colheita, como seca, fumada, cozida, reduzida à farinha e até mesmo o seu óleo era extraído para fazer vários tipos de cozinhados. Sim. Isto, pelo menos, até à Guerra Civil Espanhola, ao período da Guerra Civil Espanhola e da Segunda Guerra Mundial, que conduziam a um maior racionamento pelo agravamento da qualidade de vida, sobretudo na região do Alentejo, e, portanto, levou as pessoas a uma maior dependência do que a terra podia oferecer, incluindo a bolota. Sim. Depois, mais tarde, com o período pós-guerra, a qualidade de vida melhorou e as pessoas começaram a depender cada vez mais das lojas para obter o seu alimento. E, portanto, a bolota ficou rotulada como um símbolo de pobreza e de retrocesso e as pessoas ficaram com uma certa aversão à bolota.
E então foi deixada de lado e até desde então tem sido usada praticamente para ração de gado suíno. Sim. Ainda assim, convém dizer também que a bolota existe em grande quantidade em Portugal. A sua produção média anual ronda as 400 mil toneladas, das quais 55% é desperdiçado, isto em termos alimentares, portanto fica no solo, onde contribui para enriquecer o solo, para o sistema do montado, e 44% é usada para a ração de gado suíno. Sim. É também consumida por fauna selvagem, que anda no montado, e apenas 1% é usada para a transformação em farinha, para consumo humano. E, portanto, tendo em conta todas estas condicionantes, a sua ampla disponibilidade, sim, claro, o seu uso no passado e também o contexto em que cada vez mais se ouve falar em segurança alimentar, população a crescer, várias empresas têm desenvolvido ao longo dos últimos 20 anos inúmeros produtos alimentares inovadores em que incluem a bolota, transformando-a assim, ou fazendo-a ressurgir como um símbolo de ruralidade, sim, de naturalidade. E além da riqueza, na riqueza nutricional, né? Pelo que eu estou entendendo. Qual é o valor nutricional, doutora Eva, da bolota? A bolota é considerada um fruto silvestre edível. Ela pertence à mesma família que a castanha, portanto é muito parecida, tem muitas coisas em comum com a castanha. A sua principal reserva de energia são os hidratos de carbono, sobretudo complexos, em forma de amido. É rica em fibra, tem um relevante teor lipídico em ômega 3 e baixo teor proteico. Sim, muito interessante. Outra coisa interessante na bolota é que não contém glúten e, portanto, revela-se uma alternativa interessante ao trigo. Sim. Portanto, para produzir produtos alimentares para celíacos em específico, mas todas as outras pessoas que sejam intolerantes ao glúten, é uma alternativa interessante. E também o facto de conter muita fibra faz com que possa ser usada como um probiótico. Parece que os portugueses estão redescobrindo, então, o valor da bolota. Sim. Realmente, quando a gente entende, né? E ouve você dizer, a gente fica assim pensando, meu Deus, que riqueza! E as pessoas não podem perder essa riqueza, né? Eu vi aqui também que a doutora desenvolveu um trabalho na herdade do freixo do meio, é isso mesmo? A herdade, sim, né? Sobre a bolota. Eu queria que a doutora falasse um pouco sobre esse trabalho. Eu estive na herdade do freixo do meio no ano letivo 2021-22, foi onde realizei uma estágio curricular da licenciatura em Dietética e Nutrição. Lá eu descobri a bolota como um alimento muito rico, com um enorme potencial para ser incluída em diversos produtos alimentares, seja pão, bolachas, bolos, broas, patês, hambúrgueres, uma infinidade de possibilidades. Lá eu atuei em duas áreas, na investigação científica, onde redigi este artigo de revisão, e também colaborei em alguns projetos de investigação europeus, que tinham em vista a melhoria da cadeia de valor de vários produtos silvestres, como é o caso da bolota. Sim. Também na área da alimentação coletiva e restauração, onde atualizei rótulos alimentares de vários produtos à base de bolota, sim, das suas fichas técnicas, e também ajudei a planear emendas para o restaurante. Recolhi algumas receitas para elaborar um receituário de bolota e desenvolvi também uma rúbrica de receitas que incluía o jornal do programa de cabazes CSA Partilhar Colheitas, que eram cabazes que eram distribuídos com vários produtos da agricultura regenerativa que tinham na quinta, e que eram distribuídos ao domicílio, à casa das pessoas. Uma riqueza. E olha, nós vamos querer uma rúbrica de receita aqui depois no Manhã Viva. Vou falar para a nossa produtora. Mas eu queria que a doutora falasse de forma prática que tipo de bolota nós podemos consumir e como que nós podemos incluir na alimentação. Embora você já disse aí, né? Muitas coisas, né? Mas eu sei que tem vários tipos e que algumas não são tão comestíveis, né?
Então, na Península Ibérica nós encontramos muita bolota, especialmente na região norte, em sistemas de carvalhais, portanto, bolota de carvalho, e na zona oeste e sudoeste, em sistemas denominados silvo-agro-pastoris, que são compostos maioritariamente por azinheiras e sobreiros. Todas estas bolotas são edíveis, portanto, são comestíveis, desde que removidos os taninos. Os taninos conferem à bolota um sabor adstringente. O que são taninos? Desculpa, doutora. Taninos são compostos fitoquímicos que conferem precisamente, têm várias ações associadas de antioxidante, anti-inflamatória, cardioprotetor, uma infinidade de propriedades. Sim. E, portanto, mas em excesso os taninos podem ser eventualmente tóxicos e, portanto, é importante remover os taninos para que todas elas sejam comestíveis. A bolota da azinheira é a que contém menos taninos e, portanto, é percepcionada também como sendo a mais doce. E por estes motivos, o mercado da União Europeia considera apenas a bolota de azinheira adequada para consumo humano. Engraçado que eu estou me recordando nas memórias da irmã Lúcia, tem algumas partes que ela conta que os pastorinhos utilizavam as bolotas na alimentação, Sim. né? Interessante, verdade, a azinheira, né? É verdade. Interessante, doutora. Mas eu queria que você falasse, é um termo também que é usado aqui na sua pesquisa, da agricultura regenerativa. Então, a agricultura regenerativa foi um conceito que eu também descobri na Herdade do Freixo do Meio. Consiste num modo de produção que valoriza a qualidade do solo e muitas vezes integra animais e plantas no mesmo ecossistema, em conjunto. Faz uso de práticas tradicionais, como a rotação de culturas, a mobilização mínima de solos, a sementeira direta e a cobertura vegetal do solo. Isto, pronto, obviamente vai ter uma repercussão na qualidade dos alimentos. E, andando, portanto, a agricultura regenerativa pode estar intimamente relacionada com a nutrição nesse aspecto. Sim. Doutora, a gente tem uma ideia de que para ter uma nutrição saudável gasta-se muito dinheiro, né? Que as coisas, parece que quando as pessoas vão fazer uma dieta, uma reeducação, tudo é muito caro, né? Eu queria que você falasse para nós, é possível ter uma alimentação saudável e poupar ao mesmo tempo, gastar pouco? Sim, é possível. É possível. Ter uma alimentação saudável não implica comprarmos produtos que se auto-intitulam como saudáveis. Porque muitas vezes nos podem induzir em erro e fazer-nos até gastar mais dinheiro. Portanto, é o caso dos produtos light. Um produto, para ser light, tem que ter 3 ingredientes, um dos 3 ingredientes reduzido, quando comparado com outro semelhante. Ou o açúcar, ou a gordura saturada, ou o sal. E, portanto, o que acontece muitas vezes é que, tendo um destes reduzido, terá outro aumentado. E, na verdade, acaba por ser um engano, porque acaba por não ser uma melhor escolha e estamos a pagar mais sem necessidade. Então, muita atenção com os produtos considerados light. Sim. Né? E depois, uma coisa importante também é lermos sempre o rótulo e a lista de ingredientes. Geralmente os ingredientes aparecem listados por ordem decrescente e, portanto, o que vem em primeiro lugar será o que está em maior quantidade. Portanto, evitar produtos que tenham em primeiro lugar açúcar, por exemplo. Depois, também é importante evitar produtos que tenham muitos ingredientes. Produtos alimentares que tenham muitos ingredientes são geralmente produtos altamente processados e, portanto, evitar. Michael Pollan, no seu livro Em Defesa da Comida, faz-nos algumas sugestões muito interessantes, que é descascar mais e desembrulhar menos. Portanto, recorrermos a produtos o mais natural possível. Entendi. Quando compramos, olhando o rótulo, se tiver mais do que 5 ingredientes, evitar também, porque lá está, será um produto mais processado. Também se tiver ingredientes impronunciáveis, que nós não sabemos reconhecer o que é e nem as nossas bisavós saberiam reconhecer o que é. Portanto, sim, olha, algo que seria muito processado. Precisamos olhar os rótulos, né, doutora Eva? Quando formos comprar. Eu acho que as pessoas não têm muito esse costume, eu tiro por mim. De olhar a composição, né? Sim, é muito importante. Do alimento. Depois também é importante recorrer, se calhar, mais a mercados de produtores locais. Se possível, quem puder ter uma hortinha em casa, isso seria o ideal. E também é muito importante planear as refeições ao longo da semana, organizar a despensa ao mês,
se possível, fazer mais refeições em casa e levar a marmita para o trabalho. São formas de poupar e ter uma alimentação saudável também. Olha, aqui fica para mim assim, mulheres, voltem a cozinhar, não é? Precisamos voltar a cozinhar os nossos próprios alimentos. Doutora, mas eu percebi aqui também no nosso guião que a doutora tirou uma formação sobre nutrição na ansiedade e depressão. Me impressionou, porque tem a ver a nutrição, então, com esses dois males, né, que nós somos acometidos, muitos de nós, nos dias de hoje, né, de ansiedade e depressão. Eu queria que a doutora falasse sobre isso. É verdade, estão intimamente associados. Em 2018, o relatório Health at a Glance revelou que Portugal era o 5º país da União Europeia com maior prevalência de doenças mentais, incluindo a ansiedade e a depressão. Com a pandemia de Covid-2019, verificou-se um aumento global da prevalência de ansiedade e depressão. Posto isto, cada vez mais estudos revelam que o que comemos afeta não só a nossa saúde física, como a saúde mental. Estando estas condições muito associadas a dietas que são ricas em açúcar, gorduras saturadas e sal. E dietas pobres em fruta, legumes e fibra. Pronto, alimentos que tenham mais fibras, vitaminas e minerais. Sim. Olha as dicas boas aí, doutora. Eu já ouvi uma frase que ela é muito comum hoje, até comentava com você aqui em off, que nós somos o que comemos. Então é verdade isso, né? A gente é o que a gente come. Sim, é verdade, somos o que comemos. Está muito ligado. Agora eu queria que a doutora falasse mais sobre essa questão da alimentação, que também influencia demais nesses quadros de doenças mentais, né? Como a doutora falava aí, da ansiedade e depressão, que são muito comuns. Uma pessoa que procura a doutora Eva para uma consulta e tem essas duas situações, né? Vive esses dois males, né? Que tipo de receita? É uma receita diferenciada que a doutora passa para esses pacientes? Sim. Aliás, cada paciente merece uma receita diferenciada, porque cada pessoa é uma pessoa e, portanto, o que se pode adequar a um paciente, tendo, por exemplo, até o mesmo problema de saúde, pode não ser adequado para outra pessoa, porque há fatores diferentes. Neste caso, o que eu faria era perceber se a pessoa está a ser acompanhada por um psicólogo ou psiquiatra, tendo em conta que isto são condições do foro psicológico, seria de extrema importância a atuação em equipa multidisciplinar. Depois, tentaria perceber qual seria o seu estilo de vida, os seus hábitos alimentares, a qualidade de sono, faria a avaliação do seu estado nutricional para poder intervir. E a minha intervenção assentaria numa estratégia basilar que inclui a melhoria da microbiota intestinal, através de pré-bióticos, probióticos e psicobióticos, que sabem estar associados à produção de neurotransmissores no intestino. Cada vez mais se fala no eixo cérebro-intestino e no quanto estão intimamente ligados. Gillian Anders, no seu livro A Vida Secreta dos Nossos Intestinos, fala-nos como o nosso intestino tem mais de 500 mil células nervosas e, portanto, no quanto elas contribuem para a produção de neurotransmissores, como é o caso da serotonina, que tem uma implicação no nosso bem-estar. Depois, também, ao nível da redução do stress oxidativo, portanto, fazer uma reeducação alimentar, perceber se a pessoa está a consumir a quantidade adequada de fruta, de vegetais, aqui para obter as vitaminas necessárias, os minerais necessários. E também muito importante o consumo de proteína, a vitamina B12. Sabemos hoje em dia que há várias plantas medicinais que podem ajudar neste caso, é o caso do funcho, da alfazema, da ashwagandha, suplementos da ashwagandha, que é um adaptogénico natural e, portanto, ajuda a regular o nível de hormonas, de neurotransmissores. Muito interessante. E eu vi aqui também que a doutora tirou o curso de medicina de Santa Hildegard, essa santa que está cada vez mais conhecida, né, pelas pessoas em busca aí de uma vida mais saudável, de uma alimentação mais saudável. Eu queria que a doutora falasse um pouco sobre isso, né? Por que a doutora se interessou por essa medicina de Santa Hildegard? Então, o interesse pela medicina de Santa Hildegard veio pela sua linguagem, um pouco metafórica até, de difícil compreensão, e, portanto, suscitou-me curiosidade. Também o seu conhecimento teológico, a sua sabedoria e o conhecimento teológico,
tendo sido por isso reconhecida pelo Papa Bento XVI, proclamada pelo Papa Bento XVI como doutora da Igreja em 2012, e também por amigos meus e conhecidos que cada vez mais me levantam questões se o que Santa Hildegarda recomendava é viável nos dias de hoje e como é que podem aplicar os conhecimentos dela. Neste contexto também está a surgir um projeto na Clínica Marta Faustino, em que estamos a criar um programa de consultas de nutrição de Santa Hildegarda, em que a ideia é mesmo esta, fazer a ponte entre os ensinamentos de Santa Hildegarda e a ciência atual. Porque enquanto a nutrição é uma ciência, é reconhecida como uma ciência, a medicina de Santa Hildegarda, para efeitos científicos, é considerada uma medicina holística, na medida em que integra a cura da doença como um todo, não só o corpo, mas também a alma e o espírito. Muito interessante. Então, para Santa Hildegarda, a nutrição é muito aliada para a cura das doenças, não é isso? Sim, sim, sim. Ambas, aliás, eu diria que ambas atuam muito ao nível da prevenção das doenças através da alimentação. Um bocadinho com base no que defendia Hipócrates, o pai da medicina, que o alimento seja o seu remédio e o seu remédio seja o seu alimento. Sim, muito interessante. Doutora Eva, e é verdade que nos alimentos e na natureza existem remédios para a cura de muitas doenças? É sim. Aliás, partindo do pressuposto que o nosso alimento é o nosso remédio e vice-versa, de facto, podemos encontrar muitos remédios na natureza. As pessoas, eu penso que nessa questão da medicina de Santa Hildegarda, as pessoas estão redescobrindo isso, né? Porque ela está sendo muito divulgada. A gente vê muitas páginas, né, na internet, principalmente com pessoas que estão mesmo incentivando, né, a procurar. O que a doutora Eva pensa assim, sobre isso, né? Com tanta página que eu tenho visto nas redes sociais, eu penso que há pessoas que misturam um bocadinho as coisas, pessoas, por exemplo, da nova era, que misturam os temas e às tantas não se consegue dissociar entre ciência, o que é que a ciência recomenda, o que é que Santa Hildegarda recomendava e o que é que a nova era está a interferir e a recomendar. E, portanto, eu senti essa dificuldade quando quis saber mais de Santa Hildegarda, quando comecei a estudar Santa Hildegarda, e imagino que seja uma dificuldade que muitas pessoas que querem conhecer os ensinamentos dela sintam também. Olha que interessante, né? Há muita informação na internet. Gostei muito dessa dica que a doutora nos deu. Mas é preciso ter cuidado, porque há muita mistura. E isso pode também confundir as pessoas, né, doutora? Quem está nos acompanhar também, é importante perceber isso. Não é tudo que a gente lê também que a gente precisa seguir, não é isso? E eu queria que a doutora falasse de que forma que a nutrição nos ajuda a curar para aquelas pessoas que têm doenças crônicas. A nutrição pode ajudar tanto nas doenças agudas como nas doenças crónicas. Nas doenças crónicas pode prevenir o seu surgimento, não é? O caso da obesidade, se a pessoa tiver um estilo de vida saudável, se alimentar de forma correta, pode prevenir o seu aparecimento. Mas também pode ajudar no seu tratamento. Pessoas que tenham obesidade, com a ajuda da nutrição, conseguem emagrecer e atingir um estilo de vida saudável. Portanto, a nutrição acompanha todo o processo, prevenção, tratamento, pode ajudar em todas as fases. Então, uma nutricionista é sempre uma aliada, não é só para quem vai fazer uma dieta. Porque às vezes também temos essa ideia, né? De que vou fazer uma dieta, vou procurar, mas não é só isso. Sim, até porque dieta é o termo usado para definir o nosso estilo alimentar. Não implica sempre restrição. Muitas pessoas pensam que dieta é restrição, mas não é. Sim. Doutora, poderia falar para nós de alguns regimes para situações difíceis? Sim, situações difíceis podem incluir doenças de fase aguda como crónica, não é? Ambas implicam geralmente um estado de inflamação, de maior ou menor grau, e, portanto, a alimentação pode ajudar nesse caso. O consumo de frutas, de hortícolas, ajuda bastante. Vemos também que doenças crónicas podem ser fatores de agravamento quando surge uma doença de fase aguda, como foi o caso do Covid. Pessoas que tinham outras comorbilidades, como o caso, por exemplo, da obesidade, se calhar reagiram muito pior ao ficarem afetadas pelo Covid. Então, uma boa alimentação é importantíssima, né?
Sim. Doutora Eva, nós chegamos ao final do primeiro bloco, mas vamos fazer uma pausa. Quem está acompanhando essa conversa tão rica, cheia de ensinamentos, para nós aprendermos a cuidar melhor da nossa saúde, como é importante a nutrição, saber escolher aquilo que nós comemos, pensando na nossa saúde, na saúde da nossa família. Atenção, nós também, mães. Então, vamos fazer um intervalo. Já voltamos com a doutora Eva para nos falar mais sobre a importância da nutrição na nossa vida. Aguarda só um instantinho que já estaremos de volta. Estamos de volta ao Manhã Viva de hoje, conversando aqui com a doutora Eva Monteiro, nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica e com formação na medicina de Santa Hildegarda. Uma conversa onde estamos aprendendo muito. E eu tenho certeza que quem acompanhou o primeiro bloco gostou imenso e descobriu, fez muitas descobertas, como eu. O tema do nosso programa hoje é saber cuidar de nós através da nutrição. Como precisamos aprender, não é? A nossa vida é assim, é um constante aprendizado. E quem não acompanhou o primeiro bloco, pode acompanhar este, que também vai aprender muita coisa, e o programa fica gravado. Depois volta para ver o primeiro bloco. Mas vamos continuar a conversa aqui com a doutora Eva. Estávamos conversando sobre a medicina de Santa Hildegarda. E eu gostaria que a doutora falasse para nós sobre um alimento que é muito usado, né? Muito agora citado nas receitas, que é a espelta. É verdade. E ainda dentro do âmbito da medicina de Santa Hildegarda, é um dos alimentos que ela recomenda bastante, por ser um cereal integral. Todos os seus regimes, digamos, são à base de espelta. Seja espelta cozida em grão, seja farinha de espelta, sêmola de espelta. Há uma infinidade de possibilidades utilizando a espelta. E você poderia dar um exemplo, assim, de como nós podemos utilizar, a não ser em bolos, tortas, mas também é possível em mingau, batidos, doutora? Sim, por exemplo, da mesma forma que fazemos as papas de aveia, usar o grão da espelta cozido para fazer umas papas de espelta, a espelta, por exemplo. Ou até mesmo para substituir, por exemplo, o arroz num prato, em vez do arroz, idealmente a estrutura do prato deve ser metade legumes ou hortícolas, um quarto proteína, carne, peixe ou ovo, e outro um quarto cereais. Portanto, neste um quarto do prato podemos, por exemplo, pôr a espelta cozida. Entendi. Doutora, fala para nós qual a ligação entre alimentação, emoção e cérebro. Como vimos no primeiro bloco, o nosso cérebro e o nosso intestino estão muito interligados e, portanto, o que comemos vai efetivamente afetar as nossas emoções, o que sentimos e, como já vimos, ter um grande impacto até em condições como a ansiedade e a depressão. O nosso cérebro utiliza como fonte primordial, digamos, de energia a glicose e, portanto, daí, por exemplo, quando consumimos hidratos de carbono, é mais rapidamente produzida serotonina, que nos deixa mais bem dispostos, mais calmos e menos ansiosos. Então, o hidrato de carbono não é esse vilão também que se pinta, não, né? Não, depende da qualidade. Nós temos hidratos de carbono complexos e hidratos de carbono simples. E, portanto, o ideal é consumirmos mais hidratos de carbono complexos, portanto, cereais integrais que têm mais fibra e que retardam a absorção do açúcar em si, que está presente no hidrato de carbono. Porque hidrato de carbono implica sempre algum nível de glicose, só que pode ser mais facilmente digerível ou não. Sim. Doutora, e a carne e o peixe na nossa alimentação? São muito importantes. São muito importantes. Né? Através da carne e do peixe conseguimos obter a vitamina B12, que é uma vitamina que apenas encontramos em alimentos de origem animal. O facto da carne e o peixe, assim como o ovo, serem proteínas de alto valor biológico, permite-nos obter aminoácidos que serão precursores de vários neurotransmissores, como é o caso dos aminoácidos triptofano, precursor da serotonina, que nos ajuda
a aumentar o nosso bem-estar, e a tirosina e a fenilalanina, que também nos ajudam a produzir dopamina e, portanto, a sentir-nos também mais calmos, aqui fazendo a ligação também com a ansiedade e a depressão. O que acontece atualmente é que ainda há um grande consumo de carne, ou que seria recomendado, portanto, muitas das pessoas com quem tenho contacto em consultório não respeitam um quarto do prato de carne, acabam por comer sempre mais quantidade. A sua exclusão em dietas vegetarianas sabe-se que pode, embora os seus benefícios associados ao consumo de frutas e embora os benefícios associados ao consumo de hortofrutícolas pode levar a graves deficiências que depois impliquem fazer suplementação, porque sendo dietas restritivas, assim como, por exemplo, o seu consumo excessivo também não é recomendado em dietas carnívoras, por exemplo, porque aí temos um excesso de proteína e faltam-nos antioxidantes e todas as vitaminas e minerais associados à fruta e aos legumes. Sim. Doutora, agora me ocorreu uma dúvida minha. A doutora falava de algumas substâncias que o corpo precisa, né? Por exemplo, triptofano. Eu me recordo que eu já tomei triptofano para repor, né, a questão da serotonina. É diferente quando a gente compra na farmácia o composto ou o complexo e de quando a gente consegue pelos alimentos? A doutora diria assim para nós que é viável, pode-se também comprar quando a gente não consegue obter pela via da alimentação? Sim. Se bem que nós partimos sempre para a via da suplementação em último caso. A primeira via deve ser a alimentação, é a via primordial, digamos. Sim. Quando não é mesmo possível, então sim, passamos para a suplementação. Até porque depende muito também do suplemento em si, do laboratório que produz o suplemento, mas não sabemos a origem dos minerais, das vitaminas. Entendi. Pode diferir e, portanto, não sabemos se é de origem química, de laboratório, sim, ou se de facto foi extraído. Entendi. De algum alimento. Isso depois dá para ver no rótulo e perceber, claro. Mas... Essa automedicação é que não devemos fazer, exatamente, né? Exatamente. E o sono? A influência da alimentação no sono, doutora? Então, é um pouco um ciclo vicioso, é um pouco um ciclo, não é? A alimentação influencia o sono e o sono influencia a nossa alimentação, porque se não descansamos bem, ficamos mais ansiosos também, mais nervosos, e a ansiedade leva-nos a comer mais também. E vice-versa, portanto, se comemos, por exemplo, uma refeição muito pesada à refeição no jantar, vamos ter dificuldade também em adormecer. E se, por exemplo, temos um consumo de bebidas energéticas ao longo do dia, seja café, seja o chocolate, por exemplo, também tem um efeito muito excitatório em nós e, portanto, quando queremos descansar, pode dificultar. Entendi. Açúcares à noite não são bons. Não é só para bebês. Geralmente quem tem bebês e crianças menores, não dê açúcar. Já ouvi muito isso. Não dá açúcar porque senão não vai dormir. Sim. Afinal, nós adultos também temos que tomar cuidado, né? Sim, e não é só à noite, é durante o dia também, com o açúcar. Sim. Durante o dia. Especialmente à noite para poder ter um sono de qualidade. Sim. E hoje em dia fala muito do detox, né? Suco detox, alimentação detox. É verdade que para fazermos uma reeducação alimentar é importante desintoxicar todos os órgãos? É uma pergunta interessante. A desintoxicação que as dietas de detox prometem, de certa forma já ocorre naturalmente no nosso corpo, através do fígado. Portanto, nós já fazemos desintoxicação diariamente. Consoante o nosso estilo de vida, os fatores a que estamos expostos, sim, pode ser que essa desintoxicação não ocorra ao nível que é necessário. Portanto, as dietas detox podem ser usadas como uma estratégia, mas não por um período prolongado, porque sendo uma dieta muito restrita à base de líquidos e só de frutas e legumes, haveria aqui uma falha, uma deficiência em proteína e aminoácidos que são necessários. Para a desintoxicação existe outra estratégia que tem tido vários estudos a comprovarem, e até mesmo Santa Hildegarda, com outra linguagem, já falava, que é o jejum intermitente, que de facto ajuda a desintoxicar o organismo, para além de ter outros inúmeros benefícios, como por exemplo ajudar a emagrecer, e ajuda também a ter uma maior longevidade, precisamente porque ajuda a desintoxicar o nosso corpo.
Muito interessante, doutora. Então, não é só uma modinha a questão do jejum intermitente. Tem fundamentação científica mesmo, que faz bem, né? Mas para quem quiser fazer um bom, tem que procurar um nutricionista, um acompanhamento, né, doutora? E o que leva as pessoas a não perseverarem quando se propõe a uma reeducação, mudança de estilo de vida? Por que muitas pessoas param a meio do caminho? Tudo que eu me tenho percebido em consultório, da experiência que tenho, é de facto a falta de motivação, de persistência, porque se a pessoa de facto não tem vontade de mudar, não tem vontade de adquirir novos hábitos, um estilo de vida saudável, então por muito que nós nutricionistas estejamos a pedir que a pessoa mude e a dar sugestões e recomendações, vai ser muito difícil, porque tem que ser de ambos os lados, um trabalho em equipa de ambos os lados. Entendi. E por que é tão importante saber a raiz das doenças para clinicamente um profissional ajudar uma pessoa numa reeducação alimentar? Então, qualquer problema que nós tenhamos é necessário saber a raiz, não é? Porque senão estamos só a remediá-lo e ele permanece latente. Sim. De facto, é preciso... Eu para ajudar um paciente na reeducação alimentar e sejam os problemas que ele tem que precisam de ser resolvidos, eu preciso de facto saber qual é a origem, quais são as dificuldades dele, precisamente para poder ajudar. De outra forma, estou só a passar-lhe uma dieta modelo e não estou a adaptar a ele. Portanto, eu tenho que adaptar a cada pessoa consoante as suas dificuldades. Sim. O nutricionista tem aí um valor primordial, uma importância, a presença, né? É fácil ganhar peso, né, doutora? Perder... Depende. Isto é a frase que nós mais aprendemos na faculdade. É fácil engordar, né? Difícil emagrecer. Mas depende realmente da pessoa, porque enquanto há umas pessoas que têm dificuldade em emagrecer, também há muita gente com dificuldade em engordar. Portanto, depende muito do contexto de vida da pessoa, dos seus hábitos, do seu estilo de vida, todo o contexto inerente à vida daquela pessoa. Sim. Então, a forma como comemos também pode nos dar longevidade. Também está ligada à longevidade, não é, doutora? Sim, exatamente. Seja, como já vimos, dietas específicas, como é o caso do jejum intermitente. Sim. Seja pelo facto de termos um estilo de vida saudável, vai nos permitir ter saúde e evitar certas doenças. Sim. E, portanto, teremos mais longevidade. Doutora, existem venenos na alimentação? É um termo pesado, né? Mas existe algo assim que é muito prejudicial mesmo? Sim, o açúcar. Olha, o açúcar. E a gordura saturada e também o sal, mas diria o açúcar como assim o grande vilão. Sim. Sim, que pode até surgir escondido em vários alimentos que nós muitas vezes nem nos apercebemos que estamos a consumir açúcar e, portanto, por isso é que é importante vermos sempre o rótulo. Sim. Doutora, mas o açúcar do cafezinho só não faz tanto mal, né? Faz sim. Esse eu não consegui tirar, viu? Mas até o açúcar do cafezinho faz mal. Interessante que é uma questão de hábitos e, portanto, a pessoa, quando se habitua ao café sem o açúcar, até já nem consegue voltar a bebê-lo com açúcar, não é? E só num café diário com açúcar já estamos a consumir quase a quantidade de açúcar para o dia que está recomendado e, portanto, o ideal seria reduzir mesmo... Vou ter que repensar. Eu li uma coisa que eu ri-me tanto, doutora, escrita, alguma coisa assim, eu vi não sei onde. Uma pessoa que consegue tomar café sem açúcar é capaz de qualquer coisa, ela tem força para fazer tudo. É verdade. Não é? Então, eu vou ter que repensar. E quais os alimentos que não podem faltar na nossa despensa? Na despensa de uma família que quer viver saudável? Sim, eu diria o mais natural possível, portanto, frutas, hortícolas, evitar os produtos industrializados. Eu bem sei que para muitas famílias, se calhar, é muito prático ter alguns pacotes de bolachas, o que seja para o lanche, portanto, eu entendo que seja, mas o mais possível ter produtos naturais. Por exemplo, ervas aromáticas para cozinhar, para substituir, por exemplo, a quantidade de sal, por menos sal, substituir por ervas aromáticas. Portanto, cereais integrais também, muito importante, frutas, hortícolas, cereais integrais, proteína de boa qualidade, carne, peixe, ovos. Sim. A doutora já falou aí um pouquinho dos temperos, né? Mas também existe esse mix assim, dos temperos saudáveis?
Sim, existem vários temperos que nós podemos usar e que são saudáveis. Portanto, temos toda a gama de ervas aromáticas, seja a salsa, coentros, funcho, tomilho selvagem, que é conhecido também como serpão. Temos alecrim, toda uma panóplia de ervas aromáticas que podem ser usadas. A salicórnia, que é muito interessante, porque tem em si já dá uma percepção de sabor salgado, pode ser uma boa estratégia para substituir o sal. Sim. A cúrcuma, né, doutora? Sim, a cúrcuma também temos outros temperos, o gengibre, a galanga, que pouca gente conhece, é da família de gengibres. A cúrcuma, a pimenta. Doutora, a Santa Hildegarda fala muito do funcho. Eu já confundi o funcho com a erva doce. Eu tinha lá em casa um vidro lá, eu achava que era, e afinal não é a mesma coisa. Não sei se quem está nos acompanhando também já fez essa confusão, mas eu queria que a doutora falasse qual a diferença e também qual a importância desses dois. Como é que podemos chamar de cereais? Não é, né? São ervas. São ervas, isso. Dessas duas ervas na nossa alimentação. Sim, então, o funcho e a erva doce são muito parecidos. Até o cheiro, né? O sabor, e por isso mesmo são muitas vezes confundidos. Mas eles, na verdade, têm compostos muito semelhantes. Anti-inflamatória, digestiva, calmante, antidepressiva, boa para a ansiedade, por exemplo, para a depressão. A diferença entre o funcho e a erva doce, temos o funcho que tem as folhas mais finas. Sim. As folhas bem verdinhas, não é? Sim, mais finas. Sim. Geralmente tem um bulbo que pode ser usado até para saladas, para diversas receitas, sopas. As suas sementes também são mais alongadas, ao passo que a erva doce tem as sementes mais pequeninas. E geralmente é mais utilizada para fazer chá, mas também em alguns doces, pão, broas. Santa Hildegarda também recomenda mastigar sementes de erva doce, precisamente, por exemplo, para o mau hálito. Pode ser uma estratégia interessante. Ainda assim tem vários benefícios, mas convém sempre adaptar a cada pessoa. Por exemplo, grávidas, crianças e lactantes, é preciso ter cuidado, porque pode de facto interferir e até aumentar, por exemplo, as contrações uterinas nas grávidas e eventualmente causar aborto. Sim. E a lavanda? Santa Hildegarda fala muito também da lavanda, né? Como que nós podemos usar a lavanda? Na alimentação também se usa? Sim. Na verdade, a lavanda é um termo geral que engloba mais de 30 espécies do género lavândula, que inclui a alfazema. A principal diferença entre lavanda e alfazema está na concentração dos compostos ativos que tem e no seu aroma. A alfazema tem um aroma mais suave, podendo ser usada em infusões e chás para aliviar, por exemplo, a ansiedade. Ao passo que a lavanda, como tem um aroma mais canforado, é idealmente mais usada em óleos essenciais para o tipo de tratamentos. Sim. Doutora, essa área é muito exigente, né? Porque exige um aperfeiçoamento constante, porque as coisas vão mudando, até mesmo as informações hoje, né? As pessoas têm mais acesso à informação, mas como a doutora dizia muito sabiamente, nem sempre aquilo é seguramente verdade, né? Como é que você vive tudo isso assim no seu dia a dia? A minha profissão é uma atualização, ou tem de ser uma atualização constante. Passa pela leitura de artigos científicos, estudos novos, contacto com colegas, ir a congressos, formações específicas, ir fazendo cursos, formações. E também, muitas vezes, acontecem questões que surgem em consultório e eu depois... Ninguém sabe tudo, não é? Lógico, e, portanto, vou aprofundar certos temas que não domino tão bem. Sim, mas sempre descobertas, não é? Sim. Sempre descobrindo, né? Sim. Porque realmente é inesgotável. Mas já estamos chegando quase ao final do nosso segundo bloco, já do nosso programa. Eu queria que a doutora falasse para nós a pergunta que é o tema deste Manhã Viva de hoje, né? Como que nós podemos cuidar de nós mesmos, né? Como é que a doutora resumiria isso para nós, para quem está nos acompanhando de casa? Como que nós podemos cuidar melhor de nós através da nutrição? Em resumo, nós podemos cuidar de nós através da alimentação.
eu diria até de um estilo de vida. É um estilo de vida saudável que inclui a alimentação saudável, a atividade física, uma boa qualidade de sono, o próprio convívio com a família, com amigos, que está tão inerente à dieta mediterrânica, não é? Portanto, é isso, a proporção, a quantidade e qualidade dos alimentos que comemos, o termos mais atenção nas compras que fazemos, nos produtos que compramos, o que é que de facto estamos a consumir. Muitas pessoas acabam por ser um bocado intuitivo e compram as coisas e nem pensam muito bem o que é que de facto estão a consumir. Ou, por exemplo, vão às compras com fome e às tantas perdem um bocado a capacidade de escolha. Isso é verdade. Enchemos o carrinho. E, portanto, é se calhar parar e pensar um pouco mais de facto o que é que estamos a comer. Questionarmos de onde é que vêm os alimentos e o que é que de facto está presente neles. Sim, doutora, eu tenho certeza que não só eu, né, mas todos que nos acompanharam hoje nesse Manhã Viva, a gente vai entrar no supermercado diferente. Essa conversa foi muito boa, a começar de nós que estamos aqui em estúdio, né? Porque realmente essa atenção com o que nós consumimos, com o que nós levamos para nossa casa, e o mais sério também, principalmente para as mães, né? O que nós damos para nossa família, porque às vezes a gente vai pelo mais prático, não é, doutora? E nem sempre o mais prático vai trazer os benefícios que nós precisamos, não é isso? Sim, é verdade, é verdade. Pode deixar sua mensagem final para quem nos acompanha de casa agora. Aproveito para agradecer o convite, foi um gosto poder participar do programa. Para nós também foi um gosto. Quero agradecer a doutora Eva pela disposição, a disponibilidade de estar aqui, né, conosco, partilhando tanta coisa boa do seu conhecimento, da sua profissão. Eu imagino quanto bem que a doutora faz a muitos que acompanham, né? Então, quero agradecer e deixar o nosso abraço em nome de toda a Canção Nova. Muito e obrigada. As portas estão sempre abertas e quem sabe a doutora não vai voltar para fazer uma rubrica sobre uma receita da bolota. Fiquei bem interessada, viu? Sim, combinado. Obrigada. Obrigada. E a quem nos acompanhou de casa, muito obrigada pela sua companhia, como sempre, no Manhã Viva, sempre aprendendo, né? E hoje esse programa foi muito rico. Esse programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal, lá uma playlist do Manhã Viva. Então, você pode enviar esse programa para muitas pessoas rever, para aprender muito, né? Eu acho que nós precisamos rever o programa, porque tem muita informação boa. Então, um abraço, continue com a nossa programação, agradecemos aos nossos benfeitores e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.